Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui o nosso terceiro painel do WebMedia 2021, né? Dessa vez aqui o nosso tema de debate vai ser influência versus manipulação na área digital. Já aí vindo aí como uma complementação da palestra que nós tivemos com a professora Jussara, né, na segunda-feira. Basicamente o tema, né, redes sociais alteraram drasticamente a forma como a nossa sociedade estabelece e mantém relações pessoais e profissionais atualmente. Nesse novo universo, questões fundamentais sobre o comportamento social estão sendo revisitadas. Quais os limites da liberdade? Né? Então, para debater esse tema, né, eu vou ser aqui meramente um moderador, trouxe 3 pessoas aqui com expertises diferentes. A Márcia é uma influencer digital. Daqui a pouco eu vou deixar cada um de vocês falar um pouquinho sobre cada um de vocês e também expor sobre o ponto de vista de vocês esse tema. Então, a Márcia é uma influencer digital. Nós temos a Heloísa, é uma advogada especialista em direito digital. E o professor Bruno, cientista político, né, da UFMG, ilustríssima pessoa também. Então é o seguinte, a dinâmica então vai ser essa. Eu vou abrir primeiro para a Márcia. Márcia, você tem aí entre 10 a 12 minutos para fazer a sua exposição. Depois eu vou abrir para a Heloísa, depois para o Bruno, e depois a gente abre o debate para todo mundo, tá? Obrigado aí, os 3, tá? Por ter aceitado esse convite aí, enriquecer muito o nosso debate aqui no WebMedia. Olá, bom dia, boa noite a todos, né? Falo do outro lado do mundo. É um prazer estar aqui. Queria começar falando sobre o problema da identidade, né? Quando nós estamos buscando uma influência, geralmente é porque muitas pessoas estão perdendo a sua identidade. Às vezes têm vontade de ter uma identidade, mas busca algo diferente em outras pessoas, o que causa realmente problemas, porque se a gente não tem famílias, talvez que tenha uma identidade que realmente você busque seguir, então você quer algo melhor, então você começa a buscar a sua identidade em pessoas, influências. Eu não digo que isso é certo, tá? Não é completamente certo, mas eu digo que sim, causa. O primeiro ponto que eu vejo dessa influência é essa falta ou busca de uma identidade diferente a qual eu cresci, a qual eu convivo. Então, existe uma busca da identidade, né? Então, a segunda coisa que um ser humano busca, quando ele busca uma influência, é um desejo de mudar. Existe um desejo de mudar algo, então ele busca influências de todo tipo existem lá fora, né? Claro. Então, no meu caso, eu sou uma influência que ensina as pessoas a se internacionalizarem para poder morar no exterior, saber se adaptar, né, a outras culturas. Então, eu sim influencio um pouco da mudança profissional daquele brasileiro que quer buscar uma identidade para se internacionalizar. Então, no meu caso, eu vejo que é algo bem positivo, porque eu trago para eles o que eles buscam, né, um desejo de mudar, buscam uma pessoa que querem encontrar para dar uma polida, eu diria, nessa identidade, para ela poder se adaptar a outras culturas quando for morar em outro país. Então, no caso, existem muitas influências hoje que fazem isso, não só no sentido de se internacionalizar, mas também no sentido de trazer diferentes identidades. Pessoas, por exemplo, que nasceram em bairro muito pobre, sonham um dia em ter um poder financeiro melhor, então começa a seguir talvez um influenciador que ensina sobre investimento, sobre como você mudar de carreira. Então, existem muitos influenciadores que estão indo por um caminho bom, porque eles estão ali para ensinar, abrir a mente da pessoa, descobrir algo novo, essa mudança que essas pessoas buscam, muitas vezes mesmo na identidade. Então, existe um desejo de mudança muito grande interno nas pessoas, eu percebo, principalmente eu morando no exterior, sabendo que no Brasil temos passado por muitos problemas socioeconômicos, e esses problemas causam um desejo nas pessoas de não quererem viver daquela forma, né? E, óbvio, eu tenho uma visão muito clara mais desse meu lado de influenciadora, de ajudá-los a buscar essa nova forma de viver no exterior, porque é sobre isso que eu falo, porque é sobre isso que eu consegui fazer com sucesso, né? Então, eu acredito que no meu papel e no papel de muitos influenciadores que têm muito a agregar, que têm muito a ensinar, eles são realmente positivos. Porém, vamos falar do outro lado, né? Existe
um grupo até bem grande, que foram, na verdade, os que explodiram o Instagram, que são os influenciadores que não criavam conteúdo, né? Era influenciadores exibicionistas, vamos dizer assim, né? Que é aquela parte dos influenciadores que queriam exibir padrões, né? Padrões muito persistentes que não existem, né? Padrões de beleza, padrões de ostentações. E eu acho que realmente esse tipo de influenciador causou sim um dano muito forte na identidade de muitas pessoas, inclusive na identidade de adolescentes, né, principalmente, crianças mais novas que hoje não sabem mais nem viver a vida, porque a vida tem que ser mostrada através de uma tela, né? Então, tudo que se faz precisa ser mostrado. Eles têm esse desejo, a identidade deles, né? Na verdade, está havendo um corrompimento na identidade desses adolescentes, não só adolescentes, tem muitos adultos hoje também, tá? Desculpa, estou falando assim, alguns anos atrás. Eu acredito que hoje houve uma mudança muito grande nos últimos anos, porque muitos profissionais como eu começaram a usar o Instagram, o Facebook para vender os nossos produtos. Os nossos produtos são produtos que agregam a vida da pessoa, né? Por exemplo, eu sou mentora de carreira internacionais, então as pessoas que buscam viver no exterior, elas vão ter muito mais facilidade se elas têm uma mentora que ensina os caminhos para se internacionalizar, como alguém que quer investir e não sabe como começar. Então, tem influenciadores que são extremamente positivos, porque estão ali mostrando a parte comercial deles, como eles ensinam. Então, óbvio, a gente ensina de uma forma alegre, a gente vira metade entertainers, metade professores dessas pessoas para buscarem algo novo de uma forma mais alegre, talvez não tão formal, porque não somos professores realmente formados, né? Nós tanto somos chamados de mentores, porque mentoramos pessoas através de uma experiência vivida, né? Do que a gente deu errado, não quer que eles façam, e ensinam um caminho que pode ser mais rápido. E eu acho que tem uma tendência que está mudando para esse lado. Eu sinto que até mesmo esses influenciadores que antes buscavam demais a ostentação e não produziam conteúdo, eu acho que muitos deles estão, inclusive, morrendo, porque as pessoas estão com sede de coisas um pouco mais profundas. Não, óbvio que não estamos falando da maioria, estamos falando de uma transição que está acontecendo na influência. Hoje eu vejo que muitas pessoas já têm até, assim, muitos deles viraram repelentes de pessoas, né? Ao invés de influenciadores, porque as pessoas começaram a abrir os olhos e ver que isso realmente influencia demais, inclusive no bullying, né? Todo o bullying que há nas redes sociais. Quando você não está exigindo pessoas entrarem num padrão, você não tem haters. Por exemplo, eu estou há 6 anos na internet, e eu não tenho haters que me perseguem. Acontece pessoas que discordam de mim e o meu próprio speech, né, a minha própria fala, a minha própria influência já peneira muitas pessoas que não gostam de mim, né, pelo fato que a minha influência não que eles buscam. Por exemplo, se alguém quiser vir para a Austrália, onde eu vivo, e quiser vir ilegal, eles não vão gostar de mim, porque eu não prego isso, né? Eu ensino os caminhos para a pessoa fazer, toda a papelação, ensino todos os caminhos para ela chegar aqui e entrar na carreira deles, né? E poderem ser profissionais bem-sucedidos e não serem profissionais que vêm para cá sem nenhuma informação das oportunidades que existem e acabam perdendo aquela oportunidade, o investimento que eles fizeram para estar aqui, né? Então, nesse sentido, eu vejo que a internet facilita, né, os influenciadores, existem os influenciadores que realmente estão causando um impacto muito positivo em muitas pessoas, porque são influenciadores que estão ajudando o que eles buscam, né? Se eu tenho uma crise de identidade, eu quero mudar de vida, tem alguém que vai me dar uma aula na internet todo dia sobre como eu posso fazer isso, então, maravilhoso, né? Mas, infelizmente, o que atrai mais são as polêmicas, os assuntos que são geralmente
que degrinem, né? É degrinem, desculpa, às vezes eu perco algumas palavras em português. Degrinem ou corrompem a sua identidade. É a identidade que você busca, na verdade, que você sonha. E essa mudança essa tendência, essa vontade de querer buscar uma nova identidade, eu acho que é algo que existe em todos nós, né? Independente da nossa idade. A gente busca, pelo menos as pessoas que querem crescer, elas estão sempre à busca de algo novo, algo que pode mudar, algo que possa melhorar. Quando a gente não muda algo, a gente acaba indo para trás, né? Quando a gente vai ficando parado. Então, eu acho que a internet, ela traz muito isso. Porém, tem muita informação que não é boa, tem muita informação que que degrine, né? Degrine. Por favor, me corrijam se eu falei certo. O verbo é degrine? Denigre. Isso, obrigada. E que destrói, né? Influencia as pessoas a pensarem o mal, a fazerem o mal, ou a buscarem identidades que não são reais, que você não tem como alcançar. Por exemplo, eu nasci com meu cabelo enrolado, eu amo meu cabelo enrolado, armado, né? E muitas mulheres hoje muitas mulheres precisavam mudar o cabelo, mudar o nariz, mudar o formato do corpo, porque querem parecer ou viver a vida de uma pessoa, como se fosse um quebra-cabeça, né? Todos nós somos uma peça única, e a internet talvez influencia, talvez não, desculpe, deixa eu afirmar, a internet com os influenciadores ruins fazem com que você tenha essa peça única, você não goste dela, então você começa a rabiscar, né, essa peça do quebra-cabeça, você corta alguns pedaços dela, porque, eu preciso mudar o meu cabelo, a fulana, né, ela realmente faz sucesso porque ela tem o cabelo liso, meu cabelo não tá como o dela, então eu vou lá, eu corto um pedaço do meu quebra-cabeça, e aí eu fico com o cabelo liso agora, eu quero ter o nariz daquela outra pessoa, né? Porque talvez se eu tiver aquele nariz, eu vou ser muito melhor aceita, vão parar de fazer bullying comigo, eu vou lá, mudo o meu nariz, cortei mais um pedaço do quebra-cabeça, e depois você não se encaixa mais aonde, quando você encontra o teu lugar, você não se encaixa mais, que a tua peça já foi muito modificada, vamos dizer assim. E é isso que você vai mudando a sua identidade, a sua personalidade, o seu caráter, e você não se encontra mais. Então, existe sim, eu acredito com certeza que essas pessoas que estão com essas peças do quebra-cabeça completamente remodeladas para se adaptar, para entrar em padrões, elas depois começam a sofrer, e eu acredito que sofrem, não sei por quanto tempo, vocês, os outros debatedores, podem ter informações mais precisas sobre isso, mas essa peça desse quebra-cabeça, ela passa a não se encaixar mais em nada, e aí começa uma perda de identidade, uma perda de personalidade, você não sabe mais quem você é, e você começa a ter sérios problemas em todas as áreas emocionais, espirituais também, na profissão, em tudo que você faz, e com isso, sim, pode-se gerar, como já se gera, depressão, ansiedade, né? Querer ter o que aquela outra pessoa tem, você não tem, você não sabe os caminhos para chegar lá, você se sente incapaz, começa também muitos sentimentos internos de incapacidade, de não merecimento também daquilo, de não saber por onde ir, e gera um vício também em querer ver ou seguir aquela pessoa sem parar, porque você continua com aquele desejo e você não está conseguindo. Eu posso aproveitar e fazer um gancho? Porque assim, você começou a entrar num tema que eu acho que a Heloísa vai poder complementar bem, porque já começa a entrar, por exemplo, na questão do bullying, que é uma questão mais de direito, né? Heloísa, eu queria que você falasse um pouquinho também. Oi, Leonardo, tá bom. Então, eu acho que sobre esse tema de influência e manipulação, eu acho importante, antes de pensar, né, sobre a ótica jurídico-regulatória, eu acho que é importante dar um passo para trás, entender exatamente o que aconteceu e do que a gente está falando e por que hoje a gente está discutindo esse tema, olhando muito para redes sociais e internet. A forma como a gente se comunica, ela se transforma com a internet e com as redes sociais, né? Então, quando a gente pensa antes da internet, a gente tem isso de uma forma bem simplista, né? A gente tem uma estrutura de comunicação basicamente unidirecional, onde a gente tem a mídia de massa com capacidade de definir agenda, de definir narrativas, que está numa posição de emissor, e a audiência, de forma geral, ela é o receptor dessa comunicação.
né? Então, a gente tem uma estrutura de comunicação que é mediada por essa mídia de massa. O que acontece com a internet é que, com uma infraestrutura descentralizada que conecta as pessoas em uma rede, você tem, de certa forma, um tipo de descentralização, né? Ela não chega a ser uma descentralização completa, porque a gente passa a ter novos intermediários depois, mas, em certa medida, o emissor não é mais único exclusivamente a mídia de massa, ou o jornal, ou as organizações de mídia. No limite, qualquer indivíduo pode ser um emissor de comunicação, do que a gente pode chamar de, como definiu o Castells, de autocomunicação de massa, né? Onde uma pessoa pode se comunicar com várias outras, onde várias outras pessoas podem se comunicar com várias outras pessoas, né? Então, a gente tem esse processo que seria uma descentralização dessa emissão de comunicação que transforma completamente a forma como a gente se comunica. Então, se você tinha a mediação sempre da mídia de massa, das organizações de mídia que iam definir o que ia ser a comunicação, hoje qualquer indivíduo participa desse processo, né? E quando a gente está falando de influência, de certa forma, a gente está olhando para esses novos atores que estão entrando nesse ecossistema de comunicação. Então, a gente não está falando mais hoje só das emissoras de radiodifusão, mas a gente está falando do indivíduo que tem engajamento alto, tem poder de influência perante uma determinada audiência. A gente está falando de mídias alternativas, a gente está falando também de veículos hiperpartidários. Então, a gente está falando de uma série de novos atores que vão passar a compor esse ecossistema de informação. E daí, pensando em manipulação, eu acho que tem uma questão... Na verdade, eu acho que tem duas questões, né? A primeira é que a manipulação em si, ou essa busca por interferir no debate público, ou por moldar o debate público, ela começa a ser muito debatida olhando para a internet, principalmente depois de 2016, com as eleições dos Estados Unidos e o referendo no Reino Unido. Mas, se a gente for olhar, a manipulação em si, ela não é um debate novo. A gente fala de manipulação há muito tempo. A gente fala de manipulação, a gente tem agentes políticos que sempre tentaram, de certa forma, intervir ou distorcer o debate público. As organizações de mídia de massa sempre tiveram um certo poder para tentar ditar narrativas ou definir enquadramentos ou definir a agenda. A gente, né, tem episódios históricos de governos e agentes políticos que, de certa forma, buscavam, através de esforços de propaganda, convencer ou mudar a opinião pública. Então, a manipulação em si, ou o debate em torno do que se chama de manipulação, ele não é novo em si. E daí isso leva para um segundo ponto, que eu acho que é o ponto principal que eu queria abordar, que é que quando você tem essa transformação, ela se choca com uma estrutura regulatória que não necessariamente foi pensada para esse novo ecossistema informacional. Né? Então, a gente tem uma regulação, pelo menos no Brasil, que foi construída durante muito tempo pensando na organização da radiodifusão. E quando a gente olha, por exemplo, a legislação eleitoral, isso é muito claro. A gente tem regras assim extremamente minuciosas sobre o horário eleitoral, sobre propaganda na rua, sobre tamanho de banner, etc. E, de repente, a gente tem um ambiente completamente transformado em que o direito ainda não respondeu a isso. Né? E isso significa que não exista ou não existisse nenhuma regra. Eu acho que a gente tem, pelo menos no Brasil, a experiência de estar construindo desde o começo dos anos 2000 uma legislação que olha para a internet, principalmente com o Marco Civil da Internet, né, que é a lei principal quando a gente pensa em internet no Brasil, que define direitos, deveres e princípios. Ela é considerada uma lei bastante principiológica, porque ela tem regras que buscam orientar esse desenvolvimento da internet. Mas, de forma geral, você tem esse choque que começa a gerar muitos questionamentos, né? E debates em torno de como as coisas deveriam ser, ou o que o direito deveria fazer, ou esses processos assim que geram um grande debate, fica todo mundo confuso, achando que tem que ter uma resposta e resolver as questões. Como desinformação, discurso de ódio, etc., porque existe, de certa forma, um desencaixe aí e ainda um processo de tentar descobrir como que as coisas devem ser, né? E daí, eu acho que, para essa fala introdutória, eu queria um pouco passar bem por cima de temas que eu acho essenciais a gente discutir quando a gente está pensando
sob a perspectiva jurídico-regulatória para questões de influência e questões de manipulação. Né? Eu acho que a primeira delas, que é uma das principais que a gente debate quando a gente está falando de informação, discurso de ódio, etc., é moderação de conteúdo. Né? Moderação de conteúdo é hoje um dos principais temas quando a gente está pensando em comunicação na internet. Basicamente, moderação de conteúdo é hoje o que as plataformas fazem, o que as grandes plataformas fazem ao definir quem pode falar, quem não pode falar, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, como as coisas podem ser ditas. Né? As plataformas, elas ocuparam esse espaço tanto porque, quando elas surgiram, né, existia um regime jurídico que possibilitou que elas ocupassem esse espaço, quanto pela própria transformação da estrutura da comunicação, porque na medida em que elas se posicionaram como intermediários e concentraram a comunicação delas, quem hoje tem capacidade de controlar, está no controle desse discurso, né, que se coloca nessa posição de gatekeeper, que antes era da mídia de massa, são as plataformas. Né? Então, você passa a ter um novo ambiente onde ela emerge como um ator regulatório, de certa forma. Né? Então, ela define regras sobre o que pode não ser dito. E hoje se discute muito, a gente tem regimes de responsabilidade de intermediários ao redor do mundo. Né? No Brasil, a gente tem, no Marco Civil da Internet, uma regra que diz que o intermediário só pode ser responsabilizado se ele não responder a uma decisão judicial, que na prática significa que só há dever de remoção de conteúdo depois de ordem judicial, mas há, de certa forma, uma prerrogativa para que a plataforma ela estabeleça suas próprias regras. Né? E hoje se discute muito sobre quais são esses limites de atuação das plataformas, porque, por um lado, há um medo de que as plataformas interfiram demais no discurso, né, através de regras próprias, e, por outro, há um medo de que elas não interfiram quando precisam interferir. Então, a gente ainda está um pouco buscando esse caminho de como. Eu acho que é uma das grandes questões hoje jurídico-regulatórias. A gente tem essas discussões em vários lugares do mundo e é muito difícil, porque a plataforma ela é hoje um agente que ela não pode ser ignorado, e dependendo da regra que você cria incentivos para que ela remova de mais ou de menos, porque como ela funciona na lógica econômica e ela está nessa posição de controle, se você exige que ela remove, há uma grande chance de que ela vai remover a mais para evitar o risco de ser penalizada. E se você pede que ela não remova, há o risco de que ela não vai intervir em determinados discursos também para não ser penalizada. Então, é um arranjo jurídico muito difícil. A gente vem debatendo no Brasil no PL das fake news isso. Hoje, o PL das fake news ele foi um projeto de lei altamente debatido ano passado. Ele começou a ser discutido no primeiro semestre. Em um primeiro momento, ele foi um projeto que tramitou muito rapidamente, né? E ele tinha vários problemas, porque ele exigia que as plataformas removessem determinados tipos de conteúdos e contas, ele atribuía aos checadores de fato o poder de definir o que era desinformação ou não, e responsabilizava os checadores por isso. Enfim, ele tinha várias questões de privacidade e proteção de dados. Mas hoje é possível dizer que foi construído um debate em torno dele, em que a sociedade civil conseguiu participar, e hoje a gente tem um texto um pouco mais robusto que está olhando para esse novo cenário, buscando estabelecer alguns parâmetros para a atuação das plataformas, como regras de transparência sobre moderação, regras de devido processo, regras sobre medidas que as plataformas devem implementar, aplicativos de mensagem para diminuir encaminhamento em massa, disparo em massa, tem regras sobre a atuação do poder público. Então, ele é um projeto que vem olhando também para essa questão da moderação de conteúdo. Um outro tema que eu acho fundamental discutir quando a gente pensa em comunicação na internet é a proteção de dados, porque junto com a transformação do ambiente comunicacional, a gente tem a emergência de novas tecnologias e capacidades de tratamento de dados que passam a ser usadas no ambiente de comunicação, né? Então, de certa forma, conhecimento se reflete em um determinado poder de influência. Então, quanto mais você sabe sobre alguém, mais fácil, em tese, seria influenciar essa pessoa. Então, proteção de dados é essencial. No Brasil, a gente aprovou a Lei de Proteção de Dados em 2018 e ela entrou em vigor ano passado. Ainda existem várias incógnitas a respeito do que ela vai significar para cada setor, o que ela vai significar no âmbito eleitoral para campanhas, o que ela vai significar no âmbito publicitário.
mas é um grande passo, porque muito do que se enquadra enquanto manipulação envolve os tratamentos de dados irregulares, em que a lei de proteção de dados ela é um instrumento essencial. No Internet Lab, a gente vem trabalhando com esse tema no âmbito eleitoral desde 2019, desde 2020, na verdade, pensando o que significa a LGPD para o âmbito eleitoral. Um terceiro tema é a questão das responsabilidades e das boas práticas de influenciadores. Né? A gente vem também trabalhando muito isso no Internet Lab, então tem deveres de transparência em casos de publicidade, tem deveres com relação ao consumidor, com relação ao eleitor, boas práticas com relação ao discurso, etc. Esse ano a gente fez um trabalho sobre trolls e discursos extremistas, onde a gente lançou um guia sobre como não amplificar discursos violentos e extremistas. Porque acaba que muitas vezes ao criticar ou a se opor a determinados tipos de discursos, influenciadores e comunicadores acabam, na verdade, de amplificar aquilo, eles entram um pouco no jogo do que a gente pode chamar de trolls, e acabam por amplificar aquilo. A gente lançou um guia esse ano sobre isso, e ano passado um guia também sobre como influenciadores sobre boas práticas para influenciadores nas eleições, então pensando em transparência, em liberdade de expressão, em combate ao discurso de ódio, etc. Então, esse também é um âmbito onde é importante construir uma discussão jurídico-regulatória, tanto para pensar no âmbito publicitário quais são os deveres dos influenciadores, quais são as obrigações, quais são as responsabilidades, quanto no âmbito de consumidor, quanto no âmbito eleitoral. Em que medida o influenciador pode ou não participar da campanha, a transparência que o influenciador tem que ter para o eleitor, etc. Enfim, eu acho que esses são alguns dos principais temas que eu vejo importante para a discussão no âmbito jurídico-regulatório. Acho que tem vários outros, assim, mas eu acho que quando a gente está pensando em influência e manipulação, a gente acaba passando muito por esses três temas. Eu acho que, enfim, eu queria fazer uma introdução e levantar e mapear esses temas. Luiz, eu vou te falar uma coisa. Enquanto você estava terminando a sua fala, no finalzinho, eu já vi o sorriso no rosto do Bruno, porque a gente começou até essa discussão, como é que seria a participação dele. O Bruno, acho que nem precisa levantar a bola para ti, né? Ela já levantou, agora é contigo. Imagina, quem dera eu soubesse o que fazer desse assunto, que alguém soubesse, né? Marisa e Luísa, né, e Márcia já abriram um campo e mapearam um campo de problemas bem difícil. Enfim, não é de surpreender, né? Há 20 anos atrás, isso não existia. Então, aprender a mapear em termos regulatórios o que se passa é um desafio de gerações, né? E, especialmente, quando esse ambiente é apropriado no processo que firma a disputa pelo poder, que é o caso, né, digamos assim, do abacaxi que compete à minha disciplina, que são as eleições. Né? E a maneira como drástica, dramática mesmo, eu diria, como essa mudança no ambiente impactou a paisagem das campanhas eleitorais e das eleições. Né? No princípio, tudo era um grande entusiasmo, né? Como tudo parecia renovado e revitalizado, né? E finalmente, né, todos nós éramos emissores, além de receptores e tal. Mas, em boa medida, a história das relações e da reflexão sobre internet e política nesses 20 anos é a história de uma imensa frustração de expectativas, né? A gente olha para os textos sobre isso de 20 anos atrás e dá vontade de chorar, né? Pela ingenuidade implicada e a apropriação, né, do novo repertório de ambiente comunicacional num contexto que é inevitavelmente, né, precariamente, ou não regulado, ou mal regulado, porque a gente simplesmente mal entende o que se passa, né? Obviamente cria uma montanha de possibilidades e oportunidades up for grabs, né, abertas para apropriação para quem for mais atrevido, né?
E exatamente as pessoas que eventualmente recorrem a coisas que poderiam parecer impensáveis há 20 anos, parecem tomar vantagem, né? E isso, sim, é motivo de fundamentado alarme, né? Para não falar nem, é mais do que preocupação, assim, alarme no meio de quem acompanha, né, eleições profissionais, seja comunidade acadêmica, sejam jornalistas e até os políticos, né, que com frequência nos pautam, né, preocupados, trazendo preocupações que eventualmente eles percebem, sentem na pele, quando a gente mal está intuindo o que se passa, né? Então, vou falar de eleições um pouco, né, essa desmonopolização ou desoligopolização da emissão da fala, né, do discurso, do input, né, no debate político, gerou logo depois que, passado o entusiasmo inicial, isso gerou dois efeitos que eu quero explorar, usando esse tempinho, né, para jogar em pílulas aqui, que talvez sejam os mecanismos pelos quais alguns problemas se projetam. Um é certo anonimato das fontes. É claro que a proliferação das fontes é bem-vinda, mas aí, junto com a proliferação, se ela desce ao nível de cada um de nós, além de cada um de nós ser quase anônimo na esfera pública, pelo simples fato de serem, em princípio, potencialmente desconhecidos, há também um anonimato real, em que, eventualmente, o conteúdo gerado pode ser tornado anônimo, pode ter sua autoria anonimizada rapidamente e disseminada com força, e ninguém responde por aquilo, né? Isso não significa que não tem impacto, né? Talvez justamente pelo contrário. Exatamente o conteúdo pelo qual ninguém quereria se responsabilizar pode ser exatamente aquele que se torna viral, né? Que atrai a atenção, né? Que choca e pode ter efeito eleitoral muito relevante. E além desse anonimato das fontes, que tem um efeito muito importante de corrosão no debate público, uma outra coisa é certa fragmentação da arena, porque você pode ter um anonimato das fontes e, além do mais do que a emissão, que está descentralizada, pode haver também uma focalização do destinatário, né? No Antigo Testamento, no mundo pré-internet, era impossível a candidatura, uma campanha, se dirigir a nichos específicos do eleitorado com discursos muito diferentes. Se ele está na sala de alguém, ele pode modular o discurso, mas ele não pode ir para o horário eleitoral gratuito e falar uma coisa para cada público, né? O que é, em boa medida, possível a partir do disparo dirigido, estratégico, de mensagens em campanha, o que começa a ter um efeito de que nem todos nós estamos assistindo à mesma campanha, né? E isso pode ser profundamente disruptível. Eu vou tentar detalhar só aqui essas duas coisas, né? Esse anonimato das fontes e a fragmentação da arena. Começando pela última, a fragmentação da arena pode estar tendo um efeito muito corrosivo na nossa capacidade de coordenação, porque a gente não está enxergando a mesma coisa, né? Diferentes subconjuntos do eleitorado estão vendo eleições diferentes, né? Daí esse choque da desqualificação mútua que o eleitorado tem produzido agora. As pessoas não se respeitam, os eleitores uns dos outros, têm medo uns dos outros, criam uma caricatura uns dos outros, né? Esquerdistas e bolsominions, o basket of deplorables da Hillary Clinton, né? É uma coisa horrorosa, a propensão à desqualificação, não tanto do protagonista, da candidatura, da campanha, mas do eleitorado, né, que boa parte dessa recepção produz. É como se tivesse gente muito esquisita, muito estranha em alguns nichos do eleitorado, produzindo ideias extravagantes que seriam, em tese, inadmissíveis para outras pessoas. É uma incompreensão mútua profunda e eu acho que cultivada pelo fato de que estamos vendo coisas diferentes, né? Em termos formais, só 2 minutos aqui, me ocorreu uma categoria importante de análise de interação estratégica, de teoria dos jogos, que é a ideia de conhecimento comum do jogo, common knowledge, né? Que é aquela coisa de que todo mundo sabe tudo sobre o jogo, todo mundo sabe as preferências de todo mundo e todo mundo sabe quais são as escolhas abertas para cada um. É uma regressão infinita de eu sei que ele sabe, que eu sei que ele sabe, que eu sei que ele sabe, que eu sei que ele sabe, e todo mundo sabe tudo sobre todo mundo, né? É claro, é um formalismo, né?
mas é um requisito formal da emergência de equilíbrio em jogos não cooperativos, interações estratégicas não cooperativas. O pessoal é capaz, matematicamente, os matemáticos preveem equilíbrios, os John Nash da vida inventaram essas coisas, numa fantasia de que cada um como todo mundo sabe tudo sobre os demais, todo mundo é capaz de antecipar o que os outros vão fazer, né? Que todo mundo saiba tudo do jogo. É mais do que... Claro que tem um certo sentido que isso é um formalismo artificial, mas não é apenas um formalismo artificial. Conhecimento comum, por exemplo, é o que está implicado em todo o ritual. Né? Aquela coisa, quando as pessoas vão a um casamento, elas não apenas sabem que fulano e cicrano se casaram, que é o que elas sabem também quando recebem um telegrama dizendo o casal participa do seu casamento. Né? Mas elas também sabem que todo mundo sabe. Não apenas eu sei que fulano e cicrano se casaram. Eu sei que todo mundo sabe. Eu sei que todo mundo que estava lá sabe. Né? E isso é muito diferente de duas pessoas saberem uma coisa. Mas todo mundo saber que todo mundo sabe. Né? Todo mundo pode saber alguma coisa, mas se eu não sei que todo mundo sabe, a minha capacidade de coordenação tácita de ação com os demais diminui muito. Porque todo mundo sabe um segredo, mas se todo mundo acha que ninguém mais sabe o segredo, é como se ninguém soubesse. Né? Mas se todo mundo sabe que todo mundo sabe um segredo, isso tem efeito público, político específico. Né? E eu tenho a impressão que a fragmentação dos públicos, dos destinatários, corrói esse conhecimento comum compartilhado. Tá? E, portanto, compromete a capacidade de ação coordenada do eleitorado. A eleição se torna menos o ritual público de unção, de sagração de uma candidatura a partir de um algoritmo pelo qual se diz que aquela é a vontade popular. Né? A gente não está partilhando o mesmo mapa. Isso, uma coisa. Eu acho que a gente tem que ver o que vai fazer com isso, porque pode estar efetivamente solapando de maneira muito funda os critérios de legitimação do próprio procedimento eleitoral. Segundo, a viabilização de intervenções em larga escala, que em princípio nós saudamos com entusiasmo, mas que se tornou também a viabilização de anonimato em larga escala. Né? O anonimato, enfim, o pronunciamento anônimo, que é exatamente o que sempre foi inadmissível no discurso público. Né? Um cartaz ou uma notícia apócrifa, anônima, era para ser ignorada. Né? A etiqueta jornalística do que eu brinco, o Velho Testamento, do mundo pré-internet, é que manifestações sem autoria não existem. Né? No entanto, está em toda parte. Né? E o que acontece aí é que se dilui o que pode se chamar a densidade moral do debate. Né? Do debate público é muito importante, é central na democracia, e tem uma certa moralidade, tem um ethos. Claro que há muito de persuasão, de propaganda, de boataria, etc., mas você se responsabiliza pelo que você fala e tem que virar depois, tem que sustentar isso em seguida. Isso era assim, sobretudo os protagonistas. Nesse momento, espalham-se o que você quiser e falam, não fui eu. Não tenho nada com isso. Tem tanto impacto ou mais do que o pronunciamento formal. Né? Isso dilui, desmoraliza, digamos assim, o debate. Né? A própria ideia da liberdade de expressão fica comprometida, que é a expressão de quem ou do que, né? Porque a fonte pode ser um software, pode ser um bot que está propagando, e não cabe proteção disso, mas como distinguir uma coisa da outra? Então, isso me levou a pensar certas perplexidades. A proteção de dados é muito importante, e a Heloísa pôs aqui, é central no controle da disseminação de dados, mas eu confesso que eu ultimamente ando me perguntando até onde vai o direito à privacidade. E eu tenho a sensação de que estão proliferando esforços nas redes em nos permitir uma intervenção anônima, transitória, pela qual nós respondamos. Os stories, a gente posta e aquilo some. Né? E ninguém responde por aquilo. É como se a gente... Ok, você vai poder falar de maneira protegida e segura, mas tem além do certo limite, eu não quero que as pessoas estejam seguras ao falarem em público. Né? Elas devem responder pela autoria, ou a autoria do conteúdo propagado deve ir junto com a propagação, de alguma maneira. Entendeu? E aí isso significa imprimir com força, né, a digital de quem enuncia um discurso. Né? E porque isso sempre foi um requisito da respeitabilidade do pronunciamento público e está desaparecido. A proteção de dados é crucial em vários sentidos, até para evitar a disseminação indevida
a apropriação dos dados para a disseminação, mas eu acho que a gente precisa começar a problematizar os limites da privacidade legítima. Tá? Até onde vai meu direito de permanecer anônimo ou privado quando eu falo em público numa rede, né? Talvez haja outras coisas mais importantes aqui, né, no que diz respeito a isso, mas é preciso que a autoria de toda fala pública, sobretudo com reverberação política, seja identificável, rastreável, de maneira inquestionável, né, para que não só para responsabilização legal, né, nem sempre se tratará de crime, dolo, de ilícito penal, né, mas por responsabilização social mesmo, política pública, né, coletiva, em torno dessas questões. Enfim, só para... esses são duas pernas, né, quer dizer, fechando, né, no que diz respeito ao impacto do novo mundo, né, na dinâmica eleitoral. Acho que tem essas duas coisas acontecendo, que podem ser muito disruptivas no problema de legitimação de resultados eleitorais, né? O anonimato das fontes, que no limite tornam o discurso público irresponsabilizável, né? Com fonte inidentificável, politicamente irresponsável, e do outro lado a fragmentação dos públicos, que faz com que você não tenha mais um eleitorado que se reconheça, fala assim, aquela campanha que a gente assistiu, que a gente acompanhou juntos, não tem mais, porque, em boa medida, a campanha que minha tia assiste vai acabar sendo muito diferente da campanha que eu assisti, né? E isso tem efeito, eu receio, que isso tem efeito muito importante na centralidade que eleições podem aspirar a ter em sua legitimação, como fonte de legitimação de um mandato, de mandatos governamentais. Tá? Porque, enfim, essa é a minha propositura, jogando aqui em pílulas as minhas principais preocupações correntes. Eu acho que eu vou conseguir. Eu já tenho algumas perguntas aqui, mas eu quero chegar. É porque eu entendi as perguntas e eu quero que a gente chegue às respostas às perguntas, mas sem eu ir diretamente com vocês isso aí, tá? Eu vou tentar fazer uma jogada aqui para ver se a gente consegue ir respondendo, mas sem eu falar a pergunta para vocês, eu acho que a gente vai acabar respondendo. O que acontece? Na segunda-feira a gente teve a palestra com a professora Jussara. Ela é uma especialista, né, nessa parte de tentar detectar e prevenir desinformação. A gente sabe que tudo isso está acontecendo em cima da desinformação. E aí entra uma coisa muito interessante, sabe, Bruno? Acho que Bruno vai para os três aqui, que é o seguinte: a gente hoje até tem tecnologia, sabe, Bruno? Já tem até tecnologia para a gente poder inferir de onde que está partindo. É um processo meio anônimo, porque ele tem lá existe todo um processo assim que basicamente começa no WhatsApp, sabe? Aquela história que eu vi falando, o WhatsApp da tia. O WhatsApp da tia ali começa tudo. Então você tem um grupo, que é um grupo muito pequeno, que vai gerando essas desinformações, começa em redes particulares de WhatsApp, sabe? E a gente hoje já tem tecnologia para descobrir isso, porque a gente tem hoje algoritmos que conseguem detectar, fazer prevenção, detectar, por exemplo, do ponto de vista topológico, qual que é a topologia desse tipo de comportamento desse usuário que faz isso, né? Mas a gente tem uma outra questão aí, que é quando chega no WhatsApp gente, eu não estou querendo, né? Porque assim, eu vejo na minha família isso. Quando chega no WhatsApp da tia, cara, é assim, é basicamente o seguinte: falou no Facebook, falou no WhatsApp, é verdade. E aquilo bomba. E aí, Heloísa, entra uma outra questão, que é o seguinte: tudo bem, a gente tem que ter a lei de proteção de dados, vai ao encontro aqui do que o Bruno está falando. Mas se eu não tiver dados para aprender como que são esses comportamentos, como que eu vou prevenir? Você entende que eu tenho uma cobra comendo o próprio rabo ali? Você tem um círculo vicioso. Eu preciso de dado para eu poder começar a mapear esses comportamentos e identificar aonde que está acontecendo. Mas eu passo por anonimato. Se eu tenho anonimato, eu não posso ter esses dados. Ao mesmo tempo, esses dados estão sendo públicos, estão tornando esse processo todo, essa total desinformação que a gente está tendo, né? E aí que eu estou induzido aqui a pergunta, tipo assim, tá, nós temos leis, a gente tem hoje bons influencers, pessoas que têm consciência do papel que elas exercem nas pessoas, nós temos tecnologia, né, inteligência artificial, etc., tudo para a gente poder ir mapeando,
Mas está faltando um detalhe, que é a educação da população, né? E aí eu fiz essa história toda aqui, porque a gente tentou conversar isso na segunda-feira, e o Adriano mandou uma pergunta aqui, olha, como educar e preparar nossos jovens para cada vez mais estarem atentos à manipulação, desinformação, aprenderem a pensar, aprenderem a ensinar os demais sobre como se proteger. Não é só aprender. Por exemplo, eu sou pai de um adolescente, sou pai de uma pré-adolescente, eu estou ensinando. E é ensiná-lo assim, cara, propague isso. Mas eu me sinto, às vezes, assim, como se fosse uma abelhinha, sabe? Que é aquela que vai com um baldezinho, assim, jogando na floresta, sabe? Então, assim, essa é uma pergunta para vocês. Eu fiz toda essa introdução, acho que fui pegando um gancho de cada um nas anotações que eu fiz aqui. Aí eu queria saber a opinião de cada um de vocês, dar essa direção para o nosso debate. Aí, fique à vontade, quem quer começar aí. Eu gostaria de falar no ponto de vista óbvio, a educação, com certeza a primeira resposta, mas existe um outro ponto que é dificílimo de mudar, que é a cultura, né? Existe uma cultura em alguns países de gostar da fofoca, gostar de multiplicar coisas, ouvir o que o vizinho está falando. Essa cultura, nem todos os países no mundo têm isso, né? Mas o Brasil é um deles que tem, né? O Brasil tem alguns países da América Latina também que tem essa cultura. Então, além da educação, existe esse fator das pessoas gostarem de se sentirem que são importantes porque tem uma informação, independente se essa informação tem uma fonte confiável ou é uma fonte anonimata, mas por causa da falta da educação e o prazer em querer representar algo importante naquele momento histórico que está acontecendo, talvez uma eleição, e aí eles não querem, não se importam se a informação é anonimato, eles querem dar aquela informação em primeiro lugar, porque existe também a cultura da fofoca. Desculpa, eu sei que é uma linguagem bem chula, mas é a verdade. As pessoas têm o desejo de aparecerem, de quererem ser os primeiros informantes daquilo. E como eu não tenho educação, eu não vi a fonte, mas eu tenho que ser o primeiro a jogar no WhatsApp essa informação, porque eu acabei de pegar lá no Facebook. Eu sou o informante, eu sou inteligente. E eu sou o multiplicador disso, né? Então, eu acho que a falta de educação com essa cultura, que a gente só consegue ensinar isso dentro de casa, eu acredito. Por exemplo, meu marido, a gente sempre ensina para os nossos filhos, cuidado com a fonte. Da onde veio essa fonte? Você pegou na internet? Na escola mesmo, eles nem são envolvidos em políticas, meus filhos, né? Não são interessados nisso ainda. Mas até mesmo quando eles estão estudando, onde você estudou isso? Da onde está a fonte, né? Então, é uma coisa que, infelizmente, eu acho que pouco os educadores dão para fazer. Isso aí tem que vir dos pais. E, infelizmente, existe um índice muito alto de falta de educação no Brasil suficiente para os pais, né, terem esse controle. Precisa começar de alguma forma, né? Tem que começar aos poucos. Quem sabe precisa passar isso. Mas, infelizmente, a maioria, até mesmo de pessoas que têm educação, elas não passam tempo com os filhos o suficiente para passar essa informação. Passam muito tempo na internet, né? Até os próprios adultos. Obrigado, Márcia. Mas, assim, só complementando, eu vou te dificultar um pouquinho até essa questão. Os filhos até a gente está conseguindo. E os meus tios e a minha mãe, isso, entendeu? É um processo. Como é que eu vou voltar no tempo? Eu tenho que voltar no tempo assim, sabe? Eu brinquei no outro dia, na palestra da Jussara, que eu sou o detector de fake news da família. Todo mundo olha para assim, Léo, isso aí é fake news. Pô, sabe? Nós estamos vivendo isso aí, tá? Eu vou pedir, Heloísa, para você complementar. Depois eu jogo de novo para o Bruno, pode ser? Pode. Então, muito complicado todo esse tema. Vamos por partes. Primeiro, sobre essa questão de fontes, desinformação, eu acho que a questão ela não é tão simples quanto falar só de educação digital. Eu acho que a desinformação, ela é um problema, ela é um fenômeno tão complexo que não tem raízes apenas na comunicação digital, que
Isso acaba sendo um debate até bem disseminado no campo de direitos digitais, que a solução, como a gente sempre fala, ela tem que ser multifacetada. Tipo, não existe uma solução. Qualquer forma de tentar lidar com isso ou de olhar para esse fenômeno precisa vir de vários lados. Educação digital é uma das questões, mas ela por si só não responde a tudo. E daí eu queria trazer uns dados de uma pesquisa recente que a gente fez no Internet Labs sobre aplicativos de mensagem e comunicação política, que foi uma pesquisa muito, muito legal e interessante, porque a gente tem muitas pesquisas sobre redes no WhatsApp e grupos abertos, etc. E a gente sabe muito pouco sobre o comportamento do usuário ainda. Né? Então, essa pesquisa foi uma tentativa de começar a olhar para isso, para os hábitos e percepções dos usuários. Né? E a gente fez uma pesquisa quantitativa e uma pesquisa qualitativa com grupos focais. E, enfim, a gente levantou uma série de dados sobre os grupos que mais tem no WhatsApp, sobre como as pessoas se relacionam com comunicação política, etc. E uma das coisas interessantes é perceber que não existe diferença significativa de comportamento entre os espectros políticos. Isso foi um dos achados mais interessantes, assim, tipo, inclusive quando a gente fala de desinformação e fonte, as pessoas, a gramática de checar a fonte, de conferir se aquilo é desinformação ou não, isso está em todos os espectros políticos. Todo mundo chega a fonte, todo mundo acha que é importante que a informação tenha fonte, todo mundo acha que a informação tem que ser embasada. A questão é o que é a fonte para cada um desses espectros políticos. A questão é exatamente o que é essa fonte, o que cada um... E no limite, o que a gente acaba percebendo é que existe quase que ecossistemas paralelos de informação, com autoridades diferentes. Então, cada um desses ecossistemas tem autoridades diferentes para chancelar aquela informação. E isso, apesar de estar, de certa... Tipo, isso está amarrado com as possibilidades que a tecnologia cria, claro, mas, enfim, daí isso, Bruno pode falar muito melhor que eu, mas isso está amarrado a processos políticos sociais, assim, muito mais profundos, que passa por comunicação científica, que passa por democratização, enfim, de várias coisas, e de como as pessoas, da crença das pessoas, de como as pessoas vão, de como talvez a ciência e a forma de produzir informação tivesse muito longe da população, ou de processos que a gente já viu, que a gente já viveu, né, de tentar, de certa forma, interferir no debate público vindo de organizações de mídia, enfim, né, são processos muito, muito mais complexos e que vão passar por diversos fatores, inclusive por afetos, por crenças. Então, no limite, isso tudo é muito mais complicado do que apenas verdade e mentira, porque a gente está lidando com pessoas que acreditam de fato naquele ecossistema de informação que elas estão inseridas. Né? Não dá para... E muitas vezes, até mesmo, as informações em si não são possíveis de ser checadas sempre, de ser validadas como verdade e mentira. E no limite, você também tem que sempre se perguntar, né? Você está checando isso ou, tipo, qual que é a autoridade está dando para quem? E isso acaba sendo muito difícil, porque entra em vários jogos de poder, etc. Então, a questão da desinformação é muito complexa. Eu acho que é um dos debates assim, mais difíceis que eu acho de fazer, porque a gente não consegue ter uma resposta só, e toda vez que a gente olha só por uma perspectiva, a gente acaba deixando outras, etc. E daí, né, aproveitando e falando sobre a questão de proteção de dados que o Leonardo levantou, eu acho que eu discordo um pouco do Bruno, eu sou bastante defensora do anonimato na internet, porque acho que até, enfim, pelo passado, a gente tem muitos exemplos de como, no limite, quando se identifica as pessoas que falam, quem mais sofre são grupos socialmente minorizados, líderes populares, movimentos sociais. Então, assim, o anonimato ele acaba sendo muito importante até para o exercício da liberdade de expressão de muitas pessoas, de jornalistas. Hoje, no Brasil, pelo Marco Civil da Internet, em tese, todo mundo é identificável na internet, porque as provedoras de aplicação e os provedores de conexão são obrigados a guardar dados de conexão e dados cadastrais. Então, no limite, todo mundo é identificável, né? Não existe um anônimo de fato. O que a gente existe é um anônimo
que as pessoas não veem quem está falando, você cria um pseudônimo, você cria, enfim, uma outra conta, mas no limite todo mundo pode ser identificável pelo marco da internet. E daí, com essa questão de dados para aprender comportamentos, eu acho que tem duas coisas. Uma, se a gente está falando de dados anonimizados, se a gente está falando de dados para fins acadêmicos, isso não acaba sendo impedido pelo escopo da Lei de Proteção de Dados. A questão se a gente está querendo olhar para o conteúdo da comunicação e, de certa forma, criar prerrogativas para que as pessoas não se sintam seguras para falar, porque elas podem ser identificadas e perseguidas por isso. Eu acho que essa é uma das grandes preocupações, e mesmo quando a gente vinha discutindo das fake news, essa era uma das grandes preocupações da regra de rastreabilidade. Porque, no limite, você acaba vulnerabilizando o direito de privacidade de todo mundo em nome de tentar encontrar quem, em tese, estaria produzindo e disseminando desinformação. E nem sempre você vai conseguir, porque a gente também precisa pensar que conteúdos viajam entre plataformas, e eles passam de um lugar para o outro, e como eles circulam algo... Nessa pesquisa do WhatsApp, por exemplo, a gente percebeu que as normas que as pessoas constroem dentro dos grupos e as normas que elas desenvolvem na relação interpessoal, elas acabam moldando de forma significativa a forma como o conteúdo vai circular na plataforma, E os grupos que as pessoas mais têm, onde mais se fala sobre política, são grupos de família, de amigos, de trabalho. São grupos que têm muitas normas próprias. Então, ou que não pode falar de tal coisa, ou que a pessoa não quer falar para não gerar brigas, ou que, enfim. E daí o formato da mensagem também é relevante. Por exemplo, o humor acaba sendo muito utilizado pelas pessoas porque gera menos brigas, etc. Enfim, mas eu acho que tem essa questão de como esses dados vão ser usados e não vulnerabilizar o direito de todo mundo. Eu acho que criptografia e anonimato para a liberdade de expressão são muito importantes. E o outro ponto é que quando a gente faz essas discussões, e daí pensando até numa solução que eu estava falando que a solução precisa ser multifacetada, nem sempre a solução ela vai vir da tecnologia. Enfim, eu acho que tem uma discussão que vem sendo construída no campo, de abandonar uma visão tecnocêntrica, que atribui o problema para a tecnologia e acha que a solução vai vir da tecnologia, seja mudando a tecnologia, seja com uma nova ferramenta. E nem sempre vai ser assim, Nem sempre vai ser analisando dados e construindo uma nova ferramenta que se chega à solução, exatamente porque o fenômeno em si ele é constituído por diversos fatores, inclusive por coisas anteriores à internet, fenômenos políticos sociais bem mais complexos. Enfim, acho que eu me estendi e eu acho que o Bruno consegue falar melhor sobre essas questões. Não, perfeito. Ô, Bruno, eu vou só aproveitar, porque você vai abordar o tema, e eu vou te colocar mais duas questões, assim, para fazer o negócio ficar fervendo aqui agora, tá? Vou começar com a fala da Graça e vou emendar com a pergunta da Luciana, tá? A Graça é professora nossa, da comunidade acadêmica aqui da Web Media, e a Luciana é a jornalista aqui da Federal de São João do Rei, amicíssima minha, diga de passagem. Então, o cérebro humano opera com dois sistemas distintos, Um que é rápido, associativo, inconsciente, não demora, não demanda esforço, e que leva a reações em piloto automático. O outro que é lento, ele é analítico e demanda muito esforço. Os produtores de desinformação sabem usar muito bem o primeiro deles. E aí ela pega e fala assim, será que é o caso de combater fogo com fogo? Qual que é o caos que isso vai gerar? Tá? E aí eu vou aproveitar e emendar, porque é o seguinte, parece desassociado, mas eu consigo ver uma linha de ligação entre essas duas, porque é o seguinte, a partir do momento que eu combater fogo com fogo, essa questão de fragmentação de discurso, ela vai começar a proliferar. Se a gente sabe que 2018, isso foi uma... Como é que fala? Isso foi uma quem ditou o ritmo foi um lado da história, digamos assim, um lado dessa dicotomia que foi criada no país. A gente sabe que foi um lado que não sei se introduziu, mas que dominou esse processo. Com essa questão agora de combater fogo com fogo, essa questão de fragmentação do discurso e entrega de um discurso especial para cada tipo, se isso começar a virar todo mundo fazer isso, para onde nós vamos caminhar?
Né? A Lu até fala aqui, assim, dessa questão da própria agora, o discurso que o Bolsonaro fala, né? Ele continua se metendo como um louco, assim, sou louco, vou, né? A sua claque, mas ao mesmo tempo vai para o PL, né? Para tentar construir alguma coisa com o mercado. E aí a gente vai ter também, né? Os outros campos políticos fazendo isso aí. Então, assim, não sei se eu fiquei parecendo louco agora, mas eu consigo ver uma ligação sobre isso tudo, por isso que eu preferi introduzir isso para te colocar uma pergunta mais desafiadora aí, viu, Bruno? A gente fica sem saber se abre e fecha o microfone, eu abro por alguma coisa e começo a teclar igual louco, atrapalhando vocês, e fecho de novo. Tento responder e tá fechado. Mas, enfim. Não, tá ótimo, pode ficar tranquilo. Muito brevemente, gente, tentar alguma coisa. Longe de mim, pretensão de ter as soluções. Mas eu estou realmente preocupado. Quer dizer, eu acho que o ponto em que estamos e o que se pode divisar como tendência não é encorajador. Portanto, tem em mente que, de um lado, a gente pode falar, tem tão pouco tempo, a gente ainda não tem clareza regulatória, então vamos aprender. Isso é uma opção. Bom, então vai dar certo. Agora, outra coisa é a gente concordar de que deve regular o que e como. E pode ser... E o ambiente que a gente está, eventualmente, consolidando, até tecnologicamente, economicamente, porque tem atores que têm poder de veto a respeito das decisões que acabam tomadas e tal, pode não ser regulável. Né? E aí a gente fala, isso não é factível, mas o que tornou algo não factível foram decisões que tomamos antes. Então, daí eu vou compartilhar alguma coisa. Né? A primeira coisa que o Léo trouxe, essa coisa, é possível, pelo menos tecnicamente, mapear fontes de desinformação. Né? Sim, a gente tem isso, né, acompanhando um pouco. Já 10 anos atrás, a gente via o pessoal mapeando o Twitter e via as bolhas, as nuvens, de onde saía os fluxos ali. O desafio é ter os protocolos administrativos e jurídicos para intervenção tempestiva sobre a disseminação de algo que a gente não quer que seja disseminado. E que isso não se confunda com censura e com intolerância e etc. Né? Não é trivial. Quer dizer, por um lado, é relativamente tranquilo falar, não, o robô não tem liberdade de expressão. A liberdade de expressão a ser assegurada é da Márcia, da Heloísa, minha, do Léo e etc. De cada pessoa que mostra a cara em algum lugar e vai falar, e deve ter o direito de falar o que quiser, né? Não a máquina, né, que opera ali. Agora, a gente consegue traçar isso com clareza, e mais do que traçar com clareza, a gente vai ter os mecanismos administrativos para impedir o efeito pernicioso da instrumentalização do bot com efeitos políticos, antes que os efeitos políticos se produzam, sem que eu comprometa a liberdade de expressão de quem legitimamente está querendo falar. Se a gente não souber responder isso, vai desandar. Tá? O que a gente entende por democracia vai à breca se a gente não conseguir responder isso. Porque, eventualmente, vai continuar mais ou menos como está e vai deslegitimando crescentemente os resultados. Né? Ou, eventualmente, vai agir de uma maneira tal que vai parecer que a intervenção é espúria. E é claro que todo desinformador vai denunciar como espúria toda intervenção, né? Com toda a força que tiver. Né? Ou nem precisa ser o desinformador, ele nem precisa se assumir como tal. Ele se assume e fala, é um absurdo isso, eu quero me solidarizar com não tem nada com isso, mas... Né? E espalha confusão, que é exatamente a estratégia do desinformador. Não é espalhar mentiras. Né? Fake news é um mau nome, boataria sempre houve. Né? A questão é espalhar desinformação de maneira a deslegitimar, desautorizar o debate público racional de temas de interesse coletivo. Tá? Disso que se trata. Você espalha. Eu gosto de chamar isso de terraplanismo político. Né? Terraplanismo é um nome... Porque o terraplanismo é o tema por excelência que incorpora essa provocação. Caras, eu sustento em público até que a Terra é plana, mimetizando conversa científica, e me safo com isso. Quero ver vocês separarem o joio do trigo no debate político. Entendeu?
Então você fala qualquer barbaridade em público e reivindica a liberdade de expressão. E eventualmente morre meio milhão de pessoas por causa disso. Detalhe, colateral. Né? Então, isso não é trivial. O alcance dessa coisa é realmente desestabilizador politicamente. Né? Eu sou cético, muito cético, quanto à eficácia de educação para atacar esse problema. Exatamente, em certa medida, por causa daquela separação do que é o sistema mais imediato de reação do cérebro e o que é aquilo que a gente para refletir. Né? E, de um modo geral, é isso. A notícia mais chocante, mais extraordinária, é que produz mais retweet, claro. Né? Por que você vai retweetar a banalidade, a reafirmação tediosa do que se sempre soube? Né? Você vai ter o impulso de retweetar a novidade. E é claro que as pessoas têm lado, porque as pessoas têm opiniões e têm vontades. Né? E quando, no meio desse tiroteio, elas veem algo a favor do que elas creem, como disse a Heloísa, sinceramente, elas vão espalhar, porque elas creem naquilo. Né? Não há nada que se possa fazer isso. Se eu tenho acho que é menos ou mais educação, é mais uma sociedade mais pacificada, homogênea, coesa, esse efeito vai ser menos disruptivo. Mas onde ela é mais desigual e eventualmente cindida politicamente, etc., vai ser forte. Não importa o IDH. Né? O que acontece, tanto é que nos Estados Unidos é fortíssimo. Né? E o que acontece é que sim, é uma sociedade desigual, né? E segregada. Então, o fogo com fogo, né, que era sugerido. Então, é preciso o bem, digamos assim, aprender a explorar esse cérebro imediato? Não tem como. Você não faz isso de boa fé. Há coisas que nós vamos nos recusar a fazer. Entendeu? Quem não se importa em mentir em público tem uma vantagem estrutural. Entendeu? Eu falo qualquer coisa que me beneficie, então eu falo. Agora, então, se o ator que vira e fala, eu quero saber o que me faz ganhar essa eleição, e eu vou lá fazer, esse tem uma vantagem, esse que vai acionar prontamente você não precisa responder pelo que ele falou, porque o universo de receptores está fragmentado e as fontes estão quase anônimas, vou para o que me convém. Quem pensar, fala, não, peraí, isso aí é demais, assim também não. Tudo bem que é por uma boa causa, mas eu não faço. Quem tiver esse tipo de prurido sempre teve desvantagem em política. Mas essa desvantagem está muito turbinada. Né? Os caras que eram... Tanto Trump quanto Bolsonaro têm um tipo de conduta em público que qualquer analista e observador da política até 20 anos atrás falava impossível. Isso é um desastre. Esse cara vai se desmoralizar instantaneamente. Não mais. Não mais. Né? Você não tem problema você se desdizer amanhã o que você disse hoje, desde que você esteja ativando rapidamente sua turma. Veja, não é que está tudo dominado. Não é disso que se trata. Bolsonaro tem um alcance limitado. Ele nunca foi um mega fenômeno. Né? Ele era o cara que estava por aí, foi tolerado indevidamente pelo sistema político por 30 anos, e estava dando sopa, como um cara que sempre disse que tudo era uma droga há 30 anos, e a coisa convergiu na cabeça deles, até porque o sistema político foi inteiramente partidário, foi inteiramente devastado pela Lava Jato. Sobrou o predador. Né? Então, mas o ecossistema informacional favorece a predação. Tá? E esse é o ponto. Bolsonaro ou Trump seriam impossíveis em 1990. Não são mais impossíveis. Né? Então, essa coisa, sim, eu acho, o que a Heloísa dizia, quer dizer, para qualquer lado, a turma, sim, reage, consome da mesma maneira aquilo que favorece sua inclinação, sua crença sincera. Né? Isso é apenas humano. O que eu acho que tem efeito político interpretável, Heloísa, é o seguinte, quem evapora, quem perde peso, é o centro. Entendido não como um conservadorismo disfarçado, mas como moderação política sincera e genuína. Aquele cara que fala, não sei, por um lado, por outro lado, talvez, contudo, entretanto, deixa eu ver, e que procura moderação, que preza moderação política, esse cara perde, essa tribo, né, perde peso. Ela sempre foi,
uma das apostas de certa ciência política que a democracia não tendia a produzir a revolta das massas, até haveria quem lamentasse isso, né? A maioria não chega e destitui os poucos ricos, porque quem ganha é o eleitor mediano, quem ganha é o centro, quem ganha é quem conquista o centro, quem ganha é o eleitor mais moderado é que vai ganhar a eleição. Isso é menos verdade agora do que era antes, porque tem um problema de você alcançar disseminação veloz do que você está dizendo com uma mensagem moderada. Então, mesmo nas disputas intrapartidárias, o pessoal que radicaliza para um lado ou para o outro tem ganho preeminência, né? Onde os partidos retêm relevância, porque outro efeito que está acontecendo é que os partidos estão perdendo relevância, porque você começa a dispensar essa mediação organizada por uma conexão direta desorganizada e mais passível de manipulação informacional, né? Então, esse é um quadro muito difícil de lidar. Por fim, só para fechar o círculo, é claro que você está ponderando, é importante, né? O anonimato, a possibilidade de falar, não anonimato, digamos assim, mas alguma privacidade, né, de ter o direito. As redes têm essa ambiguidade, né? Ela é feita para eu conversar com os meus amigos ou ela é feita para um debate público? Ela é feita para as duas coisas. No debate público, em princípio, é espúrio eu comparecer como um panfleto apócrifo, né? Costumava ser. Mas não na rede em que eu converso com meus amigos, né? Ou, eventualmente, dou um palpite do qual eu não quero necessariamente responder em público por ele, quero apenas exprimir uma vontade. Como é que você separa isso, né? Mas a instrumentalização dessa zona de sombra tem efeitos políticos profundamente perniciosos. Eu quero crer que há virtudes nessa publicidade de seus efeitos políticos, até na proteção paradoxal de grupos minorizados. Quer dizer, eles têm mais que nunca saído à luz com força nas redes, né? E, em certa medida, é como se essas pessoas, antes isoladas nos preconceitos de suas famílias e de seus empregos, né, homossexuais, né, minorias de todo tipo, tenham encontrado eco em estranhos que têm a mesma vivência em outro lugar. E nesses grupos tem produzido uma paradoxal demanda de cobrança mútua de que venham a público, saiam do armário, mas que nunca, como uma causa em si. Você precisa, em nome dos seus companheiros, normalizar a sua condição perante a intolerância. Para isso, precisa de coragem, isso comporta riscos. Mas, do ponto de vista político, isso é fundamental para que esses grupos possam sair e mostrar a cara, porque se a fórmula do combate é a emissão anônima, talvez ele permaneça irrelevante. Olha, vocês fazem o que quiser, esfera livre. Legal, aí todo mundo permanece dizendo o que quer, sem consequência, enquanto algum grande atacadista do sistema de informações explora o anonimato em seu benefício, né? Eu estou longe de pretender ter soluções, Luiz. Estou longe, não quero de maneira nenhuma desqualificar a importância do problema que você está trazendo, mas eu preciso pôr esse por outro lado aqui, tá? Porque privacidade né, demarcou seu espaço. E eu estou preocupado com o anonimato que vem no rastro dela. Bruno, e assim, até a gente acabou, é importante a gente acabar levando para essa questão política, porque, na verdade, talvez está sendo o tema central, tá? Hoje o debate na internet, né? A gente tem vivenciado isso, o Brexit, eleições americanas, eleições brasileiras, vem eleições, tem uma questão, né? E a desinformação lá está propagada. Eu estava no WWW, que é a maior conferência web do mundo, em 2018, quando houve aquele enorme vazamento do pessoal do Facebook, e assim, os caras foram massacrados, assim, na conferência, assim, porque, né, a gente estava... Então, assim, e esse processo começou muito antes, né? Começou lá em 2013. E assim, do ponto de vista da gente aqui, né? Então, assim, eu vou começar a dar um fechamento aqui, agradecer vocês. Do ponto de vista da gente aqui, técnico,
a gente, computeiro, né, nossos computeiros, normalmente a gente tende a simplificar o processo e tentar automatizar de uma maneira simples. Simples para a gente, né, extremamente tecnológico para quem vê de fora, mas eu vou ao encontro do que a Heloísa falou, tipo assim, não dá para resumir isso numa nova tecnologia e de repente, pá, temos uma nova tecnologia e estamos resolvidos todos os problemas. Eu acho que foi importante o debate que nós tivemos aqui hoje para mostrar para os meus colegas cientistas de dados, meus colegas que trabalham com o lado de cá, né, com o lado da tecnologia para poder cercar, o quão complexo é o processo. A quantidade de variáveis que a gente tem, né, por trás disso. Do ponto de vista técnico, digamos assim, a Jussara, ela trouxe... ela foi abordando, assim, eu costumo brincar que, assim, eu brinquei depois de acabar a palestra, assim, ela vai estar abordando o problema como se fosse comendo uma sopa, você vai comendo pelas beiradinhas, você vai devagarzinho, a Jussara está assim. E aí, ela fez um vasto de questões técnicas, assim, e ela chegou no final com questões assim, gente, eu não sei mais, nós não sabemos o que fazer, e essa pergunta ela veio à tona, tipo assim, e aí, Jussara, combater fogo com fogo, como é que... Gente, não sei, vamos educar, tem que passar por um processo de educação, mas não é tão simples passar por um processo de educação, envolve uma série de variáveis. Então, assim, eu acho que eu estou muito satisfeito com o debate, né, porque a gente tira assim, eu acabei mostrando 4 situações aqui, que mostram o quão complexo é, né? A gente tem a Heloísa ali falando da questão da proteção de dados, e eu falo assim, mas eu preciso do dado, Heloísa. Aí vem o Bruno e fala assim, não, gente, mas não pode ser anonimato. Aí vem a Márcia, não, gente, mas tem gente boa aqui que faz uso bom disso aí, né? Então, assim, eu espero, assim, eu estou muito satisfeito, espero que quem tenha assistido a gente tenha ficado tão satisfeito quanto eu. Vou deixar aí cada um mais um minutinho aí para encerrar e despedir de todo mundo aí. Um minutinho, gente, senão daqui a pouco o Felipe vai expulsar a gente aqui da sala. Just a minute, Felipe, just a minute. Queria agradecer pelo debate, Leonardo, acho que foi bem rico, foi muito bom dialogar com o Bruno e com a Márcia. Enquanto alguém que está do lado do direito pensando as questões jurídico-regulatórias, o Bruno vai falando e daí ele traz a pergunta de como que a gente vai resolver esse problema sem criar outros problemas, não sei o que das contas. E a gente que está no direito, né, sempre chega, né, a gente precisa de regulação para resolver, aí daí chega para a gente, tipo, como que você faz isso? Porque, em certa medida, e daí eu acho que é outra coisa para se pensar, talvez... o modelo de uma regulação pensada exclusivamente centrada no Estado não vai resolver. Talvez a gente precise pensar como que a gente vai trabalhar com todos esses novos atores sem pôr uma regulação de cima para baixo. Não sei, enfim. Porque daí precisa de uma regulação e daí a gente fala, bom, mas dá uma ideia aí, porque a gente não está sabendo muito bem como construir isso, mas eu acho que a gente vem construindo isso nos últimos tempos em debates. Da sociedade civil e com a academia, eu acho que o mundo todo está debatendo muito sobre como construir regulações melhores e pensando em como trazer esses vários atores para esse arranjo, porque é de fato um problema extremamente complexo que envolve vários temas de proteção de dados, a liberdade de expressão, enfim, diversas coisas que envolve atores num nível transnacional até, né? Quando a gente pensa nas plataformas e diversos países. Enfim, obrigada, Bruno, obrigada, Márcia, pelo debate, obrigada pelo convite. Agradeço, Luísa. Ô, Márcia, tá vendo como é que é? Assim, às vezes você tá do outro lado como influência, assim, gente, mas, né, a quantidade... E como é que isso te afeta? Você deve perceber isso como te afeta, né? Afeta completamente o comportamento. Também quero agradecer, fico muito feliz, foi bem profundo para mim também, foi maravilhoso aprender bastante com vocês e entender que tem coisas muito mais profundas que todos os influenciadores precisam realmente assumir muito mais responsabilidade, né, do que a maioria estão assumindo. Então, muito obrigado, enriqueceu minha vida estar aqui hoje, espero que eu tenha ajudado também, contribuído no painel, para mostrar também o lado do influenciador positivo, né? Sabendo também da realidade do influenciador negativo hoje nas redes sociais. Obrigado, Bruno, obrigado, Leonardo, obrigada, Heloísa, foi um prazer estar aqui com vocês. Márcia, o prazer foi tudo meu, obrigado de coração pelo aceitar o convite. Eu acho que para você, em especial nessa questão, tipo assim, foi importante, né, ver essa questão de
como é que um trabalho que você faz que é sério pode ser afetado? E como é que existe uma série de atores aí que a gente, né, fazer o trabalho de formiguinha, né? Ô, Bruno, então obrigado, viu, Márcio? Bruno, então você encerra aí as suas palavras finais. Eu só quero agradecer, Léo, pelo convite, o Adriano que fez o contato, tanto tempo que não encontro, né? Márcia, Heloísa, um prazer conhecer. Enfim, é apenas ocasião de compartilhar as preocupações, longe de... e quase aliviado por não ter enfim, está encarregado de achar as soluções, longe de mim a clareza do que fazer com isso, até porque isso, o ingrediente final que complica enormemente é que, é claro, um problema de regulatório transnacional, né? Que extrapola fronteiras e tal. E a gente não tem um ambiente, sequer um ambiente institucional, decisório, institucionalizado em torno disso, que seja responsivo a todos os interesses afetados. Ou seja, qualquer decisão que se tome a respeito disso, ela não será democrática. Então, a questão é ver se eles conseguem, apesar disso, criar um ambiente regulatório que favoreça democracias no nível subnacional ou, enfim, na interação entre esses ecossistemas políticos todos. Mas é isso. Meus colegas de computação... A conversa teve boa. Bruno, obrigado. E os meus colegas de computação eu complemento. Gente, o assunto é muito mais complexo, né, do que a gente simplesmente colocar nossas máquinas de aprendizado, nossas redes neurais para executar e tentar automatizar um processo. Existe uma questão humana fortemente associada a isso aí. Ou a gente vai aprender... Aliás, eu acredito que a gente vai aprender. De uma maneira ou de outra a gente vai aprender. A gente, como humanidade, já demonstrou isso em outros momentos, né? Então, eu acho que a gente vai superar isso aí. Gente, obrigado. Tá? Obrigado a todos aí que assistiram, pelas perguntas, pelos questionamentos. Desculpe se a gente, né, extrapolou o tempo ou se acabou abordando alguma coisa que deixou alguém um pouco mais não confortável aí com a situação, mas obrigado. Felipe, thank you. So you can finish our session, our panel.